Ali, ó, não dá. Não dá. Ai, caralho. Irmão, sabe o que eu ia te perguntar, mano? Você tava no... Você desceu pro Guarujá lá? Cara, não desci, o Gér desceu, né? A gente tinha trabalhado no dia anterior. Aí dois grupos, né? Do Gér acabaram descendo. O meu grupo não desceu, a gente acabou não indo pra lá. E Del a gente Rio ficou foi, né? sabendo. O vídeo lá, né? Del Rio tava lá, acho que o Gér todo ali, só meu grupo que não. Porque meu grupo já tinha atravessado ali o dia anterior, né? A gente tinha tido operação na madrugada. Aí passamos o dia inteiro trabalhando. O Guarujá estourou logo na sequência que a gente saiu para descansar. Então os grupos que assumiram, né? E pegou um grupo aí de sobreaviso, o grupo que estava no dia, e desceram lá para apoiar a situação. Entendeu? Porque o nosso grupo mesmo já estava muitas horas acordado. Então a gente acabou descansando e não coincidiu com o nosso dia. E os caras lá pegaram alguém? Cara, Derrubaram alguém, pegaram bastante coisa. Não, tipo, não teve resistência com a gente. Cara, é difícil você ter resistência logo na iminência, né, da chegada do trabalho policial, porque quando os caras fazem uma merda, eles sabem que eles fizeram uma merda, eles sabem que tem, tipo, uma força policial muito grande vindo, né? Acaba sendo, às vezes, o dia seguinte não é tão perigoso, tipo, tem o momento dos fatos, né? Obviamente que isso não é uma regra, pode ser que seja bastante diferente, né? Tem o dia dos fatos, que é a hora que acontece, que o bicho pega, que geralmente acontece com uma viatura só. O dia seguinte, né, ou logo na iminência, a tendência é dar uma esfriada, tendência, não que vá, mas tende a dar uma esfriada, por quê? Porque gera um clamor, né, no meio policial, e todo mundo que está disponível na hora, o cara que está de folga, o cara que tudo, ele vai lá para apoiar. E a força policial faz com que o crime se iniba, né, nesse momento. Mas depois, um tempo depois, né, não dá para você, tipo, dedicar toda a força policial para um ponto específico, né? Ela precisa ser redistribuída novamente, para que você cuide, né, da sociedade como um todo. Não tem como você deixar uma estrutura muito grande num lugar só, porque tem todo o resto. E é nessa hora que a criminalidade sai de novo da casinha e continua, né? O Guarujá tá um problema bem sério. Eu fiquei assistindo um monte de comentário, assim, de pessoas que não conhecem, né, o trabalho policial, ou que querem opinar sem conhecer ou sem ter a vivência. Sabe, tipo, pô, eu falo isso em todo lugar. Policial é um cara comum do povo. Policial, ele tem... se tiver duas histórias, num primeiro momento, a história que você deve dar crédito é a história do policial, entendeu? Não tem como você dar crédito para a história de um criminoso, de alguém que acha, né, que entende alguma coisa. Se houve depois algum excesso, se for apurado, beleza, tem que ser punido. Isso não está nem aberto à discussão. Mas a questão é que as pessoas elas querem julgar a polícia num primeiro momento, sem ter conhecimento dos fatos ou sem conhecer a natureza do trabalho policial. O policial, ele reage à violência, ele não promove violência. Isso é uma diferença muito grande, entendeu? O policial, ele tem a capacidade de ser violento, entendeu? A diferença de um policial e de um ladrão, então, ambos têm a capacidade para violência, só que um usa essa violência, essa capacidade, né, de maneira proporcional para proteger a população de uma maneira em geral, usa violência com os que são violentos, e o ladrão é o cara que tem a capacidade para violência e usa esta capacidade de forma indiscriminada, matando quem tiver que matar, ferindo quem tiver que ferir, roubando quem tiver que roubar. E essa é uma grande diferença, né? A inversão de valores que a gente vive hoje é algo realmente, assim, preocupante, sabe? Apesar de eu ainda ter uma esperança numa melhora, assim, pelos olhos do povo, né? Entendeu? Não estou dizendo, tipo, que isso também é unânime, que é exclusivo. Existem maus policiais, como existem maus profissionais em qualquer área. Toda área tem cara bom. A gente já pegou médicos que faziam treta dentro de hospital. Médico abusando de paciente. Médico abusando de paciente. Teve médico que estava vendendo marca-passo bom. Não é a polícia. Trocava a caixa. Tipo, isso aí é a maldade. É o humano. Pessoa, isso aí é o humano. Ponto. Entendeu? Não é a polícia. A polícia, eu posso dizer com bastante propriedade, muito mais aí do que qualquer pessoa que não está na polícia, porque eu vivo dentro dela. Entendeu? A gente tem as exceções às regras, temos, e na medida que a gente vai conhecendo, a gente consegue tomar providências, né, para ir sanando, só que vem outros e acaba sendo um negócio meio que
infinito porque isso é uma característica humana, entende? Mas, de uma maneira geral, a polícia, ela é do bem, ela é para cuidar do povo, né? As pessoas que falam mal da polícia, né, por exemplo, é porque todo mundo, até mesmo o ladrão, cara, todo mundo tem o lado bom e o lado mal, assim, sabe? Eu vou dar um exemplo, sei lá se eu consigo ser claro. Se você for perguntar de mim para algumas pessoas, eu acredito que vai ter bastante gente que vai falar que eu sou um puta cara de gente boa, que dá risada pra caramba. Vai ter cara que vai falar que eu sou um puta de um cuzão, que eu sou um mal-humorado. Vai ter cara que vai falar que eu sou isso, que eu sou aquilo, entendeu? E de certa forma, tudo vai ser verdade. Depende da maneira com que eu me apresentei para essa pessoa. O que eu posso dizer é que eu não sou criminoso e ninguém vai poder falar isso de mim. Mas a pessoa que defende, às vezes, o cara na comunidade, ela fala, o fulano é bonzinho, o fulano é não sei o quê. Às vezes, o morador, quando tem uma impressão dessa, não necessariamente ele tá mentindo, entendeu? Mas é que esse cara, que é um puta de um canalha, covarde, assassino, ladrão, sei lá o que ele for, sei lá o que ele quer ser, né? Ou da maneira que ele se apresentou do lado de fora, às vezes, para essa pessoa, ele se apresentou de uma outra maneira. Aí a pessoa acha que o cara é assim o tempo todo, e não é. Se esse cara sofreu um revide da polícia, você pode ter certeza que ele procurou. Eu não vou acreditar que um policial vai atirar ou vai tirar a vida de alguém, vai matar um cara por bel prazer, entendeu? Se não for para se defender ou defender a sua família. A verdade é que as pessoas que geralmente comentam, né, que querem fazer algum comentário a respeito de um trabalho policial, eles não conhecem o trabalho policial na íntegra, não têm as informações necessárias para fazer um julgamento e acaba fazendo um julgamento precoce que mancha o nome de uma instituição. Porque quando você fala, você não dá nome para o cara que fez alguma coisa errada, né? Você acaba falando que a polícia fez isso, não o policial tal fez isso. E todo mundo aqui basicamente usa o mesmo uniforme. Então o cara que faz um comentário prematuro sem ter base, né, para fazer esse comentário, ele é no mínimo aí um irresponsável, tá? Porque ele está manchando o nome de uma instituição, ele acaba manchando o nome de pessoas boas que fazem isso por vocação. Os meus colegas, a maioria do pessoal que trabalha comigo, né, são todos de famílias de policial. Eu tenho muitos casos de filhos de polícia, de irmãos de polícia e caras que têm vontade de ser polícia, que contam as histórias da infância desde pequeno. Que maldade uma criança tem? Eu tenho vontade de ser polícia desde os 4 anos, desde que eu me conheço por gente. Entendeu? Que maldade uma pessoa... Você fala assim, não, o Pedrinho tem maldade hoje. Hoje sim, hoje a maldade faz parte da sobrevivência. Mas quando eu tinha 4 anos, não existia. Que criança que tem maldade, entendeu? Então, o cara que ele tem vontade de seguir uma profissão e ele identificou essa vontade ainda na fase, né, ainda na infância, esse cara é um vocacionado, cara. Entendeu? Eu moro em cidade pequena, tipo, os caras, às vezes eu fico vendo aqui, né, comentário de podcast, louco, isso aí é mentira, essa história não é verdade, até parece, olha o pescador aí, não sei o que lá, tipo... E os haters, às vezes, eu imagino, às vezes, até que é pessoa conhecida, né, que faz um negócio desse. Deixa eu falar um negócio para vocês aí que estão ouvindo aí o podcast. Essas histórias que são contadas aqui, elas são muito comuns no meio da polícia e elas não são nada demais. Elas são demais, assim, elas são legais para vocês que não têm oportunidade, né, de viver o mundo policial, mas uma história de troca de tiro são corriqueiras na nossa vida, acontecem em diversos momentos, né? Não como nos filmes, toda hora, o tempo todo, mas acontecem com uma certa frequência, a gente está sempre exposto a algum tipo de risco, mas saibam vocês que essas histórias que a gente conta, elas têm boletim de ocorrência, elas têm registro, é possível perguntar, se eu contar uma mentira aqui, os meus próprios colegas vão me zoar se eu contar uma história que é mentirosa. E como eu disse que eu vivo em cidade pequena, tipo, a cidade inteira praticamente me conhece ali e todo mundo testemunha o fato. Muitas das coisas que aconteceram na minha carreira aconteceram quando eu estava de folga passeando lá, entendeu?